Bom, então a gente já viu até citação senoidal e fasor, já fez exercício e tudo. Ninguém mais aguenta ver isso, né? Tá na hora de mudar de assunto. Vamos para o próximo assunto, então, que é potência em regime permanente CA. A não ser que alguém tenha alguma dúvida. Dúvidas? Alguma questão para resolver? Nada? Então, potência em regime permanente CA será. Não comecei isso com vocês não, né? Comecei com outra turma. Foi isso mesmo, comecei com outra turma. Tá aí uma torre de transmissão chamada de autoportante. Autoportante porque ela se autoporta. Autoporta significa que ela tem seus próprios pezinhos, fica em pé por si própria. Existe a outra que é chamada de estaiada. Estais são os cabos de sustentação. Ela fica em pé, mas tem os cabos que seguram da torre até alguns pontos no chão. Esses cabos ajudam na fixação. Por isso chamado de torre estaiada. Mas isso não é muito comum de ver aqui em cidades, perto de cidade mais para longe, fora das cidades. Repare nessa torre, ó, tem a torre, a estrutura metálica da torre. Aqui onde está o cursor do mouse, aqui tem um isolante e tem uma fase. Vem de uma torre, se prende aqui nesse isolante e continua o cabo para a próxima torre. Aqui no meio tem mais outra fase e aqui no canto direito tem mais outra fase. Então isso aí é uma torre de transmissão trifásica. Porém tem dois cabos em cima. Alguém sabe o que significam o que fazem estes cabos? Valendo uma paçoca. Paçoquita, tá vendo a paçoca vagabunda não. Valendo uma paçoca. Alguém sabe o que fazem esses dois cabos em cima da torre? Ninguém. Poxa. Cheirinho de paçoca, vocês vão perder a paçoca? Paçoquita, olha. Vão perder a paçoca. Tá bom, então. Esses dois cabos aí em cima são aterramento. Então, lá na subestação de energia, de onde sai a tensão, né, que vai alimentar, você tem um gerador de energia e aí logo lá na geração você tem uma subestação que eleva a tensão para níveis bem altos para reduzir a corrente. P igual a tensão vezes corrente. Você sobe a tensão para manter a corrente baixa e conseguir transmitir uma potência muito grande. Por exemplo, você transmite 230 kV, 230 kV e 400 amperes. 230 kV, 400 amperes, quanto é que dá isso? 460, 920 kilowatts. Isso é uma conta bem simplesinha, bestinha, tá? Como tem 3 fases, então isso aí aumenta. Então, na subestação, você tem um transformador. As fases são relacionadas ao terra. Lá na subestação é aterrado e joga nas torres de transmissão e o terra vai por cima das torres de transmissão. É aterrado solar? Não, pode ser aterrado em vários pontos. Inclusive aí nas torres, a torre é uma estrutura metálica fincada na terra, pode ser aterrado nas torres também. Que mais?
Só de curiosidade, esses cabos de aterramento podem ser cabos do tipo OPGW, Optical PGW, Ground Wire, Optical Fiber Ground Wire, Optical Ground Wire, alguma coisa assim, não estou lembrado agora não, traduzindo cabo de terra óptico. O que é que significa? Você tem um condutor? Existe em eletromagnetismo, se vocês não estudam eletromagnetismo mais avançado, mas em eletromagnetismo você tem um condutor. Corrente alternada, as cargas se concentram nas extremidades. Quando a corrente é contínua, não. A corrente se distribui uniformemente no condutor. Quando a corrente é uma frequência diferente de zero, então a corrente se distribui preferencialmente na interface condutor-isolante. A concentração de cargas decai exponencialmente na interface. Isso é chamado de estrutura pelicular, espessura pelicular. Decai exponencialmente, o equivalente a constante de tempo, como se fosse um T sobre tal, o equivalente, que não é T, né? É distância, vamos dizer, um X sobre L, vamos dizer assim, um X sobre L, e o L é a espessura pelicular. Então, a corrente se concentra na superfície, dentro nem tanto. Claro que isso aí varia com a frequência. Quanto maior a frequência, menor a espessura pelicular. Então, assim, no meinho, pode não passar muita corrente. Se bem que em 60 Hz, frequência baixa, ainda passa corrente considerável no meio. Mas o que é que fazem? Aproveitam o meio. Ao invés de botar condutor completo, aproveitam o meio para passar fibra óptica. Então é muito comum em torre de transmissão os cabos lá de cima, que são os de aterramento, serem cabos ópticos para fazer também transmissão de dados em fibra óptica interna. Então, para que se coloca um condutor lá em cima? Para que coloca o aterramento lá em cima? Proteção. Se cair um raio na fase, vai causar um surto de tensão naquela fase. Uma corrente muito grande vai causar um surto de tensão que vai queimar sua televisãozinha, o seu computadorzinho, o seu refrigerador. Então coloca um aterramento lá em cima, porque se o raio for cair ali, é muito mais provável que o raio descarregue pelo aterramento que está em cima do que pelas fases que estão mais embaixo. Então, repare que colocam nesse caso aí dessa torre, colocam dois, que é uma torre trifásica espaçada, uma condutor e outra, e botam dois assim, para melhorar a probabilidade do raio cair no aterramento e não nas fases. E quando o raio cai no aterramento, ele se distribui e vai para os dois lados do condutor e vai para o solo nos pontos onde os condutores são aterrados. Vamos dizer que é aterrado no poste. Então a corrente passa pelo poste, pela torre, e vai para o solo, se dissipa no solo. Então, só curiosidade aí para vocês. Então, se a gente está falando em corrente CA, a gente tem uma potência instantânea e a gente tem uma potência média. Um instantâneo não é o médio. Quando é contínuo, aí sim o instantâneo é a mesma coisa que o médio. Então, seja a tensão dada por isso aqui, Vm cosseno ômega t mais θv, e o Im cosseno ômega t mais θi. Implica aqui os fasores de tensão e corrente, Vm θv e M θi.
Se o V é dado por isso e o I é dado por isso, a gente pode escrever a equação da impedância, que é V sobre I. Colocando aqui ó, o V e o I aqui, os fasores, a gente termina com Vm sobre M com fase θV menos θI. θV menos θI a gente vai escrever como φ, que é o ângulo de defasagem entre tensão e corrente. Se a gente pode pensar em valor máximo, Vm sobre M, ou valor RMS, que vocês já aprenderam que é VRMS sobre IRMS. Lembrando, valor RMS é o valor da amplitude dividido por raiz de 2. Seja 220 volts na sua tomada, é o valor RMS. Multiplicar por raiz de 2 dá aproximadamente 311 volts. É o valor de pico na sua tomada. Então, φ é igual a θV menos θI. Ângulo da tensão menos ângulo, fase da tensão menos fase da corrente. Portanto, se ele é positivo, significa que a tensão, o θV, é maior do que o θI. Ou seja, a tensão está adiantada em relação à corrente. A corrente está atrasada em relação à tensão. E a gente já viu em aulas anteriores que corrente atrasada em relação à tensão é característico de cargas indutivas. Corrente atrasada indutiva. Quando φ é negativo, ou seja, θV menor do que θI, a corrente está adiantada em relação à tensão. E isto é característica de uma carga capacitiva. Você pensar, lei de Ohm, vamos pensar no indutor. V igual a Z I. Olha aqui o Z do indutor, J ômega L. Escrevi aqui, essas equaçõezinhas em laranja são só equações acessórias, para a gente lembrar alguma coisa importante. Então, V igual a J ômega Li. O J, no plano complexo, é 90 graus. Então, a tensão tem a fase da corrente mais 90 graus no indutor. No capacitor, ao contrário. Então, indutor, corrente atrasada, capacitor, corrente adiantada. E a potência instantânea? A potência instantânea é o valor da tensão vezes o valor da corrente em função do tempo. Então, olha, eu pego aqui essas equaçõezinhas que tem o cosseno ômega t e faço a multiplicação delas. Então, Vm cosseno ômega t mais θV vezes Im cosseno ômega t mais θI. Existe uma identidade trigonométrica que diz que cosseno de A vezes cosseno de B é metade de, abre parênteses, cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B, fecha parênteses. Subtração e soma. Portanto, isso aí fica Vm vezes Im sobre 2. Esse 2 passei aqui para baixo. Subtração, cosseno da subtração mais cosseno da soma. Subtraindo dá θV menos θI, que é o φ. Está aqui, ó, cosseno de φ. Somando, cosseno de 2 ômega t mais θV mais θI. Então, isso aí é a equação da potência instantânea. Repare que a potência instantânea, numa tensão CA, oscila com o dobro da frequência da tensão. A tensão está oscilando a ômega, a potência está oscilando a 2 ômega. E a potência média? A potência média é a média, é 1 sobre t vezes a integral, 1 sobre tzão vezes a integral de 0 a tzão do P de t dt. Então, P de t
Está aqui, ó, nesse slide. A equação já está aqui, do P de T, que é o valor instantâneo. Então, jogando esse valor instantâneo aqui na equação, Vm e M sobre 2 é constante, joga para fora. O tesão já estava lá fora, o tesão permanece. Integral de 0 a tesão de dos cossenos. Cosseno de φ mais cosseno de 2 ômega t mais θv mais θi. Então, como eu falei, ó, cosseno de 2 ômega t tem o dobro da frequência. Então, o período disso aí é metade. Se o período de cosseno de ômega t é o tesão, o período de cosseno de 2 ômega t é tesão sobre 2. Tá só com meio tesão aí. Portanto, a integral de cosseno de 2 ômega t de 0 a t é a integral dentro de 2 períodos. Se a integral dentro de um período disso é 0, dentro de 2 períodos continua sendo 0. Portanto, só fica na integral o cosseno de φ. Cosseno de φ é uma constante. Φ é θv menos θi. Isso aí é uma constante. A depender do circuito, depender da tensão e carga. Quer dizer, a depender da carga, não da tensão. Depende só da carga. Então, cosseno de φ vai para fora. O que é que sobra dentro da integral? 1. Então, integral dentro do tesão. Integral de 0 a tesão de dt. Isso é o próprio tesão. Tem tesão em cima, tem tesão embaixo. Cortou o tesão. Fica Vm e M sobre 2 cosseno de φ. Repare que isso aí, ó, Vm e M são os valores de pico. Eu posso, ao invés de pensar em valor de pico, eu posso pensar em valor RMS. E em tensão alternada, é muito mais comum pensar em valor RMS do que pensar em valor de pico. Não é à toa que sua tomada você fala 220 volts, você não fala 312 volts. Você fala o valor RMS. O multímetro que mede a tensão e a corrente alternadas mede o valor RMS. Então, o Vm, repare aqui, ó, Vm e M sobre 2. Eu posso separar esse sobre 2 em raiz de 2 vezes a raiz de 2. Vm sobre raiz de 2 é o VRMS. E M sobre raiz de 2 é o IRMS. Então, ó, essa equação vira isto aqui. A potência média de um sistemazinho CA é a tensão RMS vezes a corrente RMS vezes o cosseno de φ. Lembrando, φ é a defasagem entre tensão e corrente. Que a gente vai ver mais adiante que isso aí é chamado de fator de potência. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tá facinho? Então tá facinho, né? Então tá bom. Então, a gente já viu potência instantânea, a gente já viu potência média. Como a gente já viu tensão e corrente como valores complexos, vamos complicar e vamos pensar em potência complexa também. A gente pode definir, antes disso, a gente pode definir os fasores com base no valor RMS e não na amplitude. Então, a partir de agora, quando a gente pensar fasor da corrente, fasor da tensão, a amplitude é a amplitude RMS. A partir de agora a gente vai pensar em RMS, não mais em valor máximo. Então o fasorzinho da tensão é o valor RMS com a fase θv. O fasor da corrente é a corrente valor RMS vezes
com a fase θi. Complexo conjugado. Eu vou botar o complexo conjugado aqui, porque na definição de potência complexa eu vou botar um complexo conjugado. Vocês vão entender o motivo já já. Então, por enquanto, só aceita que no próximo slide a gente vê por que esse complexo conjugado. Então, o que é o complexo conjugado? Complexo conjugado em um número complexo, você pega o número complexo e inverte o sinal da parte imaginária. Ou seja, vamos dizer que o número complexo seja A mais BJ. Então, complexo conjugado vira A menos BJ. Como é que isso se reflete na forma exponencial? Na fase. Você troca o sinal da fase. Lembrando a equação de Euler, a identidade de Euler, Lembrando a identidade de Euler, se a exponencial de jθ é cosseno de θ mais j seno de θ, maldito telefone. Exponencial de jθ é cosseno de θ mais j seno de θ. Então, quanto vale a exponencial de menos jθ? Exponencial de menos jθ, cosseno de menos θ é cosseno de θ. É a mesma coisa. Porém, o seno de menos θ é menos seno de θ. Portanto, quando você calcula o complexo conjugado de um número, pela identidade de Euler, é só você mudar o sinal da fase. Você troca o sinal da fase. Então, aqui, ó, no complexo conjugado da corrente, você troca o sinal da fase da corrente. Olha aqui, ó. Virou. Antes a corrente era com θi, com o complexo conjugado é menos θi. Por isso que o complexo conjugado é importante, por causa desse menos θi que vai levar a uma certa conclusão. Então, a gente vai definir a potência complexa pela letra S, porque S não C. Alguém definiu que era a letra S e acabou-se. E a gente vai definir a potência complexa como tensão, o fasor da tensão, vezes o fasor da corrente, valor RMS. O complexo sempre RMS, tensão vezes corrente, com valor RMS, é o fasor, só que a corrente é o complexo conjugado. É o complexo conjugado da corrente. Por que complexo conjugado? Próximo slide. Então, só reescrevendo aqui a equação, potência complexa é o fasor da tensão vezes o fasor da corrente, complexo conjugado. O fasor da tensão é o VRMS, fase θV. O valor do complexo conjugado da corrente, o complexo conjugado da corrente é o valor RMS vezes, ao invés de ser o θi, é menos θi. Então, VRMS vezes IRMS e a fase θV menos θi, que a gente já definiu, ó, θV menos θi, a gente já definiu como esse φ, que é a defasagem entre tensão e corrente. Então, está aqui a equação
da potência complexa. E com isso, quando a gente definir a potência complexa com o valorzinho, com o complexo conjugado à corrente, a gente termina com o θ, com o φ. Se a gente não terminasse com o φ, deixa eu ver aqui a cozinha da caneta. Se a gente não definisse assim, ó, se a gente definisse ó, S igual a V vezes o I, isso é um problema que acontece com o PowerPoint. Se a gente definisse aqui, ó, S igual a V vezes o I, isso aqui ia dar V RMS vezes o I RMS com a fase, só que a fase seria θV mais θI. E esse θI parecia um Q. Deu para entender, né? Ficaria assim. Então não teria o φ na equação. Então tá. Mas qual a diferença aqui? E o que é que isso implica de diferente? A gente vai ver que isso aí está errado. Para a equação ficar certa, a gente precisa ter o complexo conjugado da corrente. Precisa. Então tá. A potência complexa é o S. Então a potência complexa, se é um número complexo, pode ser escrito da seguinte forma. P mais J aqui. P é a parte real, Q é a parte imaginária. C é V vezes o I com ângulo com a fase φ, portanto P é V vezes o I vezes o cosseno de φ. Parte real e dentro da de Euler, a parte real, ó, dentro da de Euler, parte real é o cosseno, parte imaginária é o seno. Então, o P, que é a parte real, V vezes I vezes o cosseno de φ. E a parte imaginária, que é o quê? V vezes I vezes o seno de φ. Aqui, ó, P vezes I vezes cosseno de φ. Olha aqui, ó, a gente calcula a potência média. Olha aqui, ó, V vezes I vezes o cosseno de φ. Então, está certo. A gente definiu uma fórmula para a potência complexa e com isso a gente chegou num P que bate certinho com o P calculado, com o P médio calculado para esse circuitinho. Se a gente definisse o V, o S igual a VI, sem seu complexo conjugado, a gente ia terminar aqui, ó, com a fase θV mais θI. Que implicaria que este P aqui, ó, seria diferente deste P. Portanto, não daria certo. Para dar certo, a gente define que o S é igual a tensão vezes corrente conjugada. Dúvidas? Nenhuma? Tá facinho, né? Se S é um número complexo, a gente pode plotá-lo num plano complexo. Então, tá aqui o plano complexo, a origem aqui, ó, essa retinha toda troncha que eu fiz com o mouse. Eita, com o mouse não presta não. Com o mouse e com a mão esquerda. Vamos, canetinha. Então aqui, ó, parte imaginária e aqui, ó, parte real. Então a gente pode plotar o S no plano complexo.
O S agora a gente vai chamar de potência aparente. Só revisando, ó, V vezes o I conjugado, que é igual a P mais J aqui. O módulo do S é o módulo do V vezes o módulo do I. V RMS vezes I RMS. Portanto, aqui, ó, em vermelho a gente tem o S, que é a potência aparente. O comprimento desse vetor é o S, é o módulo do S. Em azul, no eixo real, a gente tem a potência real, também conhecida como potência ativa. É a potência útil, a potência que realiza trabalho. Você está lá, tem um motorzinho ligado na rede elétrica, aí você tem uma potência aparente, o motor está movimentando uma carga, trabalho realizado pela carga, trabalho realizado pelo motor, é a força, é a integral da força na carga vezes o deslocamento. Esse trabalho que o motor está realizando é a parte real do S. É a potência real, potência ativa. É o que ele realmente pode realizar de trabalho. E a parte imaginária? Parte imaginária são as capacitâncias e indutâncias absorvendo energia e liberando energia. Então, absorve e libera, absorve e libera, absorve e libera. Numa rede de 60 Hz, ele fica absorve e libera, absorve e libera, absorve e libera 60 vezes por segundo. Essa parte imaginária é chamada de potência reativa, representada pela letra Q. S igual a P mais JQ. Dúvida? Nenhuma? Então tá bom. Então, ó, o P, V vezes o I cosseno de φ, e o Q, V vezes o I seno de φ. Como eu falei anteriormente, esse cosseno de φ é chamado de fator de potência. Cosseno de φ, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente, aqui, ó, é a potência real, P. Hipotenusa é a potência aparente, S. Portanto, cosseno de φ, que é o fator de potência, é P sobre S. Também dá facilmente para demonstrar que é R sobre Z. Vamos dizer que você está alimentando uma carga que tem uma impedância Z. Então, esse cosseno de φ é a parte real do Z, que é o R. Então, R sobre Z. Quando a gente fala fator de potência atrasado, que o φ pode ser positivo ou pode ser negativo. Fator de potência atrasado, que aqui significa FP, fator de potência atrasado. É sempre pensando em corrente. Atrasado é porque a corrente está atrasada em relação à tensão. Isso ocorre com cargas indutivas. Aqui, ó. φ positivo, corrente atrasada, carga indutiva. φ positivo, isso aqui está para cima, significa que o Q está do jeito que está na figura, está para cima, o Q está para cima, o Q é maior do que zero. Isso aí é corrente atrasada, carga indutiva. Então, a carga indutiva, na carga indutiva, a potência reativa é positiva. Quando o fator de potência está adiantado, a corrente está adiantada.
Corrente adiantada é carga capacitiva. Φ negativo, corrente adiantada, carga capacitiva. Φ negativo, corrente adiantada, carga capacitiva. Fator de potência adiantado. Φ negativo, ó, isso aqui para baixo. Então o triângulo aí é o espelhado disso, para baixo. Essa setinha verde aponta para baixo. Então a potência reativa é negativa. Quando φ é igual a zero, cosseno de zero é 1. Fator de potência unitário. Então, o Q, esse φ é igual a zero, o Q também é igual a zero. Então, a potência aparente, que é o S, converge para a potência real. Então, com o fator de potência unitário, a corrente e a tensão estão em fase. É uma carga puramente resistiva. Então, só circuitos que tenham capacitores e indutores não podem ter fator de potência unitário. Pode ou não pode? Nem grilo eu escuto. Que tristeza. Repete aí, professor, por favor, a pergunta. Um circuito que tenha capacitores e indutores pode ter fator de potência unitário. O fator de potência unitário significa que a carga é puramente resistiva. Então, um circuito que tem capacitor e indutor pode se comportar como um circuito puramente resistivo? Professor, eu acho que sim, porque se a gente calcular o Z de todos eles, a impedância, eles ficam todos. Eu não sei se faz sentido, mas eles se comportam como resistor, né? Depende da situação. Esse circuitinho aqui, ó. Se o capacitor, vamos dizer, tem uma impedância de menos J ohms, ou probleminha de PowerPoint, se o capacitor aqui tem uma impedância de menos J ohms, o indutor tem uma impedância de J ohms e o resistor tem uma impedância de 1 ohm, com a impedância desse circuito equivalente 1 ohm. Tem resistor, tem indutor e tem capacitor. Só que o indutor e o capacitor se balanceiam. Então esse circuitinho aí se comporta como se fosse um circuito puramente resistivo. Então sim, um circuito com capacitores e indutores pode se comportar como um circuito puramente resistivo. Só depende das configurações. Lembrando, não, canetinha, cadê você? Impedância do capacitor é 1 sobre J ômega C. Impedância do indutor é J ômega L. Ou seja, a impedância depende da frequência. Então, circuito puramente resistivo numa frequência pode não ser puramente resistivo em outra frequência. Então, você elabora um circuito para ele ser com capacitor indutor, para ele ser puramente resistivo a 60 Hz. A 50 Hz ele não será puramente resistivo. A 120 Hz ele não será puramente resistivo. Ele só será puramente resistivo naquela frequência em que a somatória aí de impedância capacitiva e impedância indutiva se anular. Dúvidas?
Nenhuma. Não. Então depende da frequência. Depende da frequência. Ok. Unidades utilizadas. Vamos escrever aqui a forma. S é igual a P mais J Q. Qual a unidade da potência? Watt. Watt. Qual é a unidade do S? Eu posso uma banana com melancia, uma banana mais uma melancia é igual a 2 bananas. Não dá. Então, se eu estou dizendo que o S é igual a P mais J aqui, qual a unidade do que o S tem que ter? Tem que ser watt. Qual a unidade do que? Tem que ser watt. Tem que ser watt. Matematicamente tem que ser watt. Porém, o sistema internacional permite fazer uma mudança de unidade para indicar alguma coisa. A gente sabe que P igual a V vezes I, potência igual a tensão vezes a corrente. Portanto, a unidade watt, P igual a V vezes I. Portanto, a unidade watt também equivale a unidade V vezes o A. V de volt, A de ampere. O watt é igual a volt vezes ampere. Olha aqui, ó, S igual a VA, V vezes A, volt vezes ampere, S igual a VA. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que diferente. A mesma coisa, só que escrita de forma diferente. Por quê? Você vai comprar um transformador de potência, você vai ver lá no transformador 1 kVA. Por quê? Existe uma defasagem, na sua carga, pode existir uma defasagem entre tensão e corrente. O que vai dominar ali, o que determina o módulo do S máximo que aquele transformador suporta, é a corrente que a tensão e a corrente que aquele transformador suporta. Se é um transformador para 220 volts na saída, com uma tensão, com uma corrente máxima de 10 amperes, 220 vezes 10 vai dar 2.200 VA. VA, porque eu estou falando VA, porque eu estou falando em potência aparente. Existe uma limitação de corrente no condutor. Se a corrente e a tensão estiverem fora de fase, o problema é seu. Existe uma limitação de corrente. Então, essa limitação de corrente implica em uma limitação da potência aparente que aquele transformador é capaz de fornecer ao circuito. Então, quando você vai comprar um transformador, o transformador de potência, a característica dele de potência não vai ser dada em watt, não, vai ser dada em VA. Transformador de 2 kVA, transformador de 1 MVA, que ele não vai ser a característica definida dele pelo fabricante, não vai ser a potência real fornecida, porque a potência real varia com a carga. O máximo que aquele transformador vai poder fornecer de potência real varia com esse φ. Se esse φ for 0, ele vai poder fornecer potência real máxima. Transformador de 2 kVA pode fornecer no máximo 2 kW.
se o φ estiver em 0 grau. Se o φ estiver longe do zero, então a potência real fornecida vai estar bem abaixo dos 2 kW, porque tem a limitação de corrente nas espiras do transformador. Todo mundo entendeu? Ficou alguma dúvida? Vocês ficam calados, eu vou assumir que todo mundo entendeu, tá? Professor, eu não entendi muito bem, não. O senhor poderia explicar de novo, por favor? Tá bom. Você tem um transformador e você tem uma carga. Função do transformador, abaixa a tensão e joga a tensão e corrente na carga. Vamos dizer que a carga seja o motor que vai realizar um trabalho. Trabalho em watt. Só que a potência que o transformador pode fornecer depende do fator de potência, depende do ângulo φ. Existe uma limitação interna do transformador. Duas limitações, tensão máxima. Você passar de certa tensão, você tem ruptura dielétrica dentro do transformador. Então existe uma tensão máxima de trabalho. Segunda coisa, existe uma corrente máxima de trabalho. Quando estou falando aqui de corrente, eu não estou pensando em defasagem não, tá? Não nesse momento. Corrente máxima. Qual é a dissipação de potência? Aquela dissipação que idealmente não existe, mas na prática existe. Existe uma dissipação de potência no transformador. Se você tem corrente no condutor, você tem uma dissipação de potência no condutor. O condutor não é perfeito. Existe também uma dissipação de potência no próprio núcleo metálico do transformador, que depende da corrente. O fluxo do campo magnético lá no núcleozinho de ferrite do transformador depende da corrente. Ele não depende de defasagem entre tensão e corrente, ele depende da corrente. Então, tem duas limitações do transformador, a tensão máxima de trabalho e a corrente máxima de trabalho. Você pegar a amplitude da tensão, o valor RMS da tensão máxima, o valor RMS da corrente máxima, você vai ter a potência aparente máxima que o transformador pode fornecer. Em VA. Exemplo 2 kVA, um transformador de 12 kVA. Qual é a potência real máxima que esse transformador de 12 kVA pode fornecer? 2 kW. Apenas na condição do φ estar em 0 grau. Se o φ estiver fora de 0 grau, o S máximo permanece em 2 kVA, que é o transformador quem determina. Se você passar disso, você vai sobreaquecer o seu transformador. Em algum momento você vai fazer o transformador queimar. Então, existe uma limitação na corrente, o que leva a uma limitação na potência aparente do transformador. Potência aparente, número complexo, módulo do número complexo. O φ determina a potência real. Potência aparente máxima vezes o cosseno do φ é o máximo de potência real que você vai ter no seu sistema. Então, se o φ não estiver em 0, você não vai poder trabalhar com potência máxima. A potência será reduzida. Portanto, o seu transformador é cotado em VA, não em watt. Ah, professor, mas eu comprei um transformador pequenininho em watt. Transformador pequenininho pode ser em watt mesmo. Ninguém liga muito para isso não, é watt mesmo. Mas mesmo assim, tem transformador, já comprei um transformador assim, desse tamanho, em VA, 1 kVA, no caso, transformador.
Transformador aquele que você vê na rua, subestação de energia. Nenhum é cotado em watt, não. É em VA. Porque o VA é que é realmente o importante aí. Deu para entender agora? Deu, professor, obrigado. Então, por isto que, se você for olhar transformador, você vai lá, potência máxima, você vai ver em VA, que é a potência aparente que o transformador pode fornecer. A potência real vai depender do φ com que você esteja trabalhando, vai depender do cosseno de φ. Então, por isto, existe uma diferença de unidade que na verdade é a mesma, né? O watt é igual a VA, mas existe essa diferença. Quando a gente fala em transformador, a gente fala em VA, não em watt. Que é para a pessoa, quando olhar para a característica do transformador, saber que aquilo ali é potência aparente e não é potência real. Então, sempre que você vir um VA, é potência aparente. Quando você vir um watt, é potência real. E a parte imaginária, que é o quê? Que também deveria ser dado em watt. A inventar uma outra unidade, chamada de VAR. V-A-R. Tudo em minúsculo, tá? Tudo em minúsculo. VAR é a abreviatura de Volt Ampere Reativo. É o VA reativo. O watt reativo. Ou seja, é tudo a mesma coisa, só que é escrito de forma diferente. É tudo VA, é tudo watt, só que é escrito de forma diferente para a pessoa poder identificar exatamente o que é aquilo. É muito comum vocês verem assim, ó, VAR, eu não falei que é letra minúscula, é muito comum você ver assim, ó, VAR tudo maiúsculo, ou VA maiúsculo com R minúsculo. Isto está errado. É muito comum, mas é errado. O certo é VAR tudo minúsculo. Um monte de coisa na vida é errada. Você vê lá a plaquinha do Detran, 40 Kelvin metro por hora. Tá errado, mas é assim que o Detran escreve. Aí você vai lá pesar um negócio, aí lá na balança, tá lá, você vai pesar as cenouras que você vai comprar e tá lá na balança, 2 Kelvin gramas. É muito comum, está errado, mas infelizmente é comum. Não é porque está errado que as pessoas deixam de fazer o errado. As pessoas continuam fazendo errado. Muitas vezes a pessoa nem sabe. K maiúsculo é Kelvin. K minúsculo é quilo. Às vezes a pessoa nem sabe. Às vezes a pessoa sabe, mas sinceramente está nem aí. Porque vê um monte de gente escrevendo K maiúsculo M, K maiúsculo G. Então continua escrevendo K maiúsculo, mesmo estando errado. Então, vocês, como futuros engenheiros e alunos meus, vocês vão fazer o certo, tá? VAR tudo minúsculo, quilo minúsculo, Kelvin maiúsculo. Exercício. Sistemazinho, corrente alternada, 220 volts, 10 amperes. Isso aí é valor RMS, tá? Fator de potência 0,92 adiantado. Isso equivale a 23,07 graus. Você calcular cosseno de 23,07 ou cosseno de menos 23,07 vai dar 0,92. Então, desenhe o triângulo de potências. Vou dar um minutinho para vocês fazerem.
Já fizeram? Estão fazendo? Eu tô pensando aqui como vou fazer, professor. Já foram uns 2 minutinhos, não foi? Posso fazer? Pode, professor, por favor. Ah, chamada. Deixa eu ver fazer a chamada, né? De hoje, que de hoje. Hoje é 11 de março. Senhorita Zeferino está aí. Senhor brasileiro também está aí. Paulino não está aí. Senhor Voigt não está aí. Annie também não está aí. Eita, como faltou gente, né? Antônio Mateus está aí. Tô aqui. Cláudio Nogermano faltou. Manu tá aí. Gabriel faltou. Heitor tá aí. Yasmin tá aí. Jefferson tá aí. Joãozinho tá aí. Caroline. Acho que ela desistiu. Ligia tá aí. Lorena faltou. Acho que nunca nem veio. Luana faltou, se não desistiu. Lucas nunca nem veio. Maria 1 tá aí. Maria 2 faltou. Maria 3 tá aí. Mauro tá aí. Mona Lisa faltou. Raissa faltou. Rian está aí. Paula está aí. Gugu faltou. Gugu? Não, tá aí. Gugu tá aí. Tô aqui, professor. Tão pouca gente, tão triste. Tem quantas pessoas matriculadas nessa turma, professor?
Matriculado oficialmente eu não sei. Eu sei a lista que o professor, que um coordenador me deu. E por esta lista tinha 25 pessoas. Só que aí entrou a Renata, ou ela é da outra turma, não lembro, e Gustavo, eu acho que é da outra turma. Então, uns 25, 20. Então, aqui deve ter uns 27 pessoas no máximo, só que teve gente aqui que nunca nem veio, desistiu, sei lá. Então, por aí, 20 e poucos. E só tem 15 aqui na aula, tão triste. Um carinho de triste, porque tem pouca gente. Estão vendo o PowerPoint e o whiteboard? Estão vendo, pessoal? Dá pra ver. Pronto. Então, aqui. Exercício slide 9. A tensão, módulo da tensão, valor RMS da tensão, é igual a 220 volts. Corrente valor RMS é 10 amperes. Portanto, um módulo da potência aparente é 220 vezes 10, que dá 2.200. Qual unidade? VA. O fator de potência é 0,92 adiantado. 0,92 adiantado, ó, fator de potência adiantado, φ é negativo. Olha, implica φ e Q ambos negativos. A potência real é o módulo do S vezes o cosseno do φ, que é o fator de potência. Então, 2.200 vezes 0,92, que vai dar 2.200 vezes 0,92 vai dar 2024. Unidade? Watt. E o Q? Q tem que ser negativo, não é? Olha aqui, o fator de potência adiantado, o Q é negativo. Então, o Q é menos módulo do S vezes seno de 23,07 graus. Ou módulo do S vezes seno de menos 23,07 graus. Que vai dar negativo. Então, isso aí vai dar 2.200 vezes o seno de 23,07 graus, que dá 862,081. Vou botar aqui só 862. O nosso propósito aqui está de boa. VAR, tudo minúsculo. Desenhe o triângulo de potências. Então, se tem o R, vamos canetinha.
Você tem o P, que é a parte real. Tem o módulo 2024. Watts. Você tem o o Q, que tem módulo aí, ó, 862. Aqui é o Q, como é negativo, aponta para baixo. Então, menos 862 VAR. E tem o S, que tem 2200 VA. Tá aqui o triângulo de potências. Para que serve essa bexiga, hein? Triângulo de potências. Para que eu tô desenhando essa bexiga aí? Botando o S no plano complexo. A gente vai chegar lá. Já. Consequências de um baixo fator de potência. Para se manter, se você está com um sistema com baixo fator de potência e você precisa manter a potência real, você precisa de uma corrente maior. Epa, deixa eu compartilhar isso aqui direitinho, né? Ninguém me avisou que estava com isso aqui? Ah, não, vocês não veem isso aqui não. Um negocinho aqui que aparece só na gravação, não vai aparecer para vocês. Pronto. Então, para manter a potência real alta com um fator de potência baixo, você precisa aumentar o nível da corrente. Se você aumenta o valor da corrente, você tem uma maior perda por efeito Joule dos condutores. Dos condutores da linha de transmissão, dos condutores do transformador, onde for, por onde aquela corrente passar. Ou seja, você tem uma maior perda energética. Se o condutor está sobreaquecendo por causa disso, você tem que colocar trocar para um condutor de maior bitola. É bitola, viu? Não vão colocar um A aqui entre o B e o I, não. Então, condutor maior bitola. Que bexiga é bitola? É a área da seção transversal do condutor. Tem o padrão AWG e tem o padrão IEC. AWG tem a ver com a fórmulazinha mais complicada. E IEC é milímetro da área. Se você tem mais corrente passando no condutor, você tem uma queda de tensão maior no condutor. O condutor não é perfeito, tem uma resistência. Então, com mais corrente, maior queda de tensão do condutor. Então, maior queda de tensão da transmissão. Ou distribuição, tá? Se você está com baixo fator de potência e para manter por exemplo, no transformador um baixo fator de potência, aquilo que eu falei, você não vai poder fornecer a potência real muito alta. Potência real, caso mais alto possível, você consegue quando o fator de potência é 1. O φ é igual a 0. Tensão e corrente em fase, φ igual a 0, fator de potência, que é cosseno de φ igual a 1. É o máximo de potência real que você pode extrair daquele transformador. Se o fator de potência está baixo,
você vai extrair menos potência real daquele transformador. Portanto, subutilização da capacidade instalada. Não é só de transformador, não. O gerador, por exemplo, na usina que está gerando energia que alimenta a sua casa, baixo fator de potência lá, você está subutilizando a capacidade do gerador. Então, e se você precisa trabalhar com uma corrente alta, você vai precisar de equipamentos de proteção, você vai precisar de transformadores de maior capacidade. Tudo isso porque você está trabalhando com baixo fator de potência. Se você está com baixo fator de potência, aumentou a corrente para manter a potência real, e o condutor não foi feito para aquela corrente, você vai sobreaquecer o condutor. Você sobreaquece o condutor, você vai derreter o isolante ao redor do condutor, você pode derreter outras coisas onde aquele condutor encostar e causar um acidente, causar um incêndio. E redução da vida útil dos equipamentos. Basicamente, todo equipamento elétrico tem a faixa ideal de operação. Você está trabalhando com temperatura mais alta, você reduz a vida útil do equipamento. Não é à toa que seu computador poderia estar trabalhando com overclock, ele não trabalha com overclock em modo normal, que é para não reduzir a vida útil do processador. Então, para você fazer overclock, você tem que fazer algumas coisas no computador, antigamente. Tem que fazer alguma coisinha, não sei o que era que tem que fazer no computador. Hoje em dia, computadores mais moderninhos, eles têm um controle disso. Então, por exemplo, você está fazendo uma coisa pesada, uma coisa que demanda muito do processador, então ele já tem um controle disso. Então ele bota o processador em overclock por um curto tempo, para realizar aquela coisa mais pesada em um tempo curto. E em seguida, ele dá uma parada na velocidade de processamento para deixar o processador esfriar, para não ficar muito tempo em temperatura alta. Então, quem joga, muitos aí devem jogar no computador. Então, computadores moderninhos tem até um softwarezinho para fazer esse controle. Então, vocês já aprenderam o que é fator de potência, vocês já aprenderam quais são as consequências de um baixo fator de potência, ou seja, vocês já aprenderam por que é importante manter um fator de potência alto. Quais são as causas de um baixo fator de potência? Motores e transformadores operando em vazio ou com pequenas cargas. Instalar um motor, poderia estar carregando uma carga alta, mas você bota uma carga pequenininha. A carga alta, a eficiência do motor, o fator de potência do motor é alto. Eficiência não, tá? Fator de potência. O fator de potência do motor é alto. Uma carga baixa, o fator de potência é lá embaixo. Transformador, mesma coisa. Então, o superdimensionamento no motor transformador é coisa semelhante. Você está com um transformador, motor que é para uma certa carga, você está trabalhando lá embaixo. Então, motor transformador superdimensionado. O fator de potência vai lá para baixo. Situação similar acontece com o motor sobrecarregado. Você vai mudando a relação do fio. Reator de lâmpada de descarga. Por exemplo, lâmpada fluorescente, lâmpada de vapor de mercúrio, lâmpada de vapor de sódio. Essas últimas duas são lâmpadas que a gente costuma ter em casa.
Isso é mais lâmpada de lugares grandes, iluminação de rua. Tem um poste bem alto que tem que iluminar muita coisa. Então, vapor de sódio, vapor de mercúrio. Então, essas lâmpadas têm um reator. É um indutorzinho, um circuitinho que tem um indutor que é para subir a tensão na hora em que liga a lâmpada. E para inicializar a descarga. Depois a tensão abaixa. Esses reatores têm caráter indutivo. Além disso, você também trabalhar fora da região nominal do seu equipamento pode causar um baixo fator de potência. Resolução normativa 414. Norma da Agência Nacional de Energia Elétrica. Publicada em 9 de setembro de 2010. Está lá no comecinho da norma. Estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada, blá blá blá. O artigo 76 desta norma fala: o fator de potência da unidade consumidora para fins de cobrança deve ser verificado pela distribuidora por meio de medição permanente de forma obrigatória para o grupo A. Próximo slide a gente vai ver que bexiga é essa de grupo A. São grupos de consumidores. Os consumidores são divididos basicamente em dois grupos, grupo A e grupo B. Grupo A, basicamente indústrias. E outros grandes consumidores? Os grandes consumidores são grupo A. Residência é grupo B. Então, consumidor de grupo A, grandes consumidores, o fator de potência tem que ser medido o tempo inteiro. Aquele medidorzinho de energia elétrica que a gente tem em casa, aquele medidorzinho vagabundo barato, não é o medidor que tem numa indústria. O medidor de uma indústria é um medidor mais complexo. O medidor que tem lá na UFPE é um medidor mais complexo, que a UFPE é um grande consumidor. Alimenta vários prédios, então é um grande consumidor. Parágrafo único. As unidades consumidoras do grupo B não podem ser cobradas pelo excedente de reativos devido ao baixo fator de potência. Grupo B não mede fator de potência, não tem para quê. Artigo 95. O fator de referência indutivo ou capacitivo tem como limite permitido para as unidades consumidoras do grupo A o valor de 0,92. Ou seja, cosseno do φ tem que ser no mínimo 0,92. Idealmente 1. Então de 0,92 para cima está de boa. Abaixo de 0,92, multa. Não sei de quanto é a multa, mas já me disseram que podia ser um valorzinho razoável. Você está lá trabalhando como engenheiro da Gerdau Aço Norte. Você vai de Recife em direção a Caruaru, pega lá a BR-232, logo no comecinho, passou lá do quartel, passou um pouquinho, aí tem a fábrica Gerdau Aço Norte. Eles têm um consumo, a conta de energia elétrica deles é mais de R$1 milhão por mês. Uma multa nessa conta de energia é um valor muito grande. Então, claro que eles têm um engenheiro elétrico, mas na falta do engenheiro elétrico, o culpado vai ser o próximo engenheiro. Vocês. Então, vocês, na falta do engenheiro elétrico, têm que se preocupar com o fator de potência. Então, prestem
atenção ao fator de potência da fábrica. Professor, como é que eu vou saber o fator de potência? Já chego lá. Agora, eu falei em grupo consumidor A, grupo consumidor B. Grupo A, fornecimento em tensão igual ou superior a 12,3 kV ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição secundária. Distribuição secundária, só falando que é o secundário de um transformador, tá? Só isso. Primário transformador, secundário transformador. Então, 12,3 kV em linha de transmissão aérea. Linha de distribuição aérea. A Gerdau Aço Norte, como essa conta de energia absurda que eles têm, eles não recebem 220 volts, 2,3 kV não. Eles recebem 230 kV. Eles têm uma linha de transmissão que sai daquela subestação do Bungi, da Chess, que vai só para eles. Uma linha trifásica de 230 kV só para eles. Então, 203 linha de transmissão aérea, você está lá na rua, você vê aqueles fios de transmissão de energia em cima. Transmissão e distribuição de energia. É aquilo ali, linha aérea. Tem a subterrânea também. Que eu saiba que em Recife não tem nenhum lugar que recebe subterrânea. Que eu saiba, tá? Posso estar errado. Em alguns lugares, algumas cidadezinhas mais organizadas, tem até umas normas no centro da cidade, a transmissão, a distribuição ser subterrânea. Porque fica mais bonito. Vai lá para o centro do Recife, vai tirar uma foto, olha para cima, tá cheio de fio passando. É feio. Se você tirar aquele monte de fio dali, fica muito mais bonito. Então, para manter a beleza de um lugar, em algumas cidadezinhas mais organizadas, geralmente no centro da cidade, centro histórico, a distribuição de energia tem que ser de forma subterrânea. Então, de forma subterrânea, não precisa ser de 2,3 kV não, para cima não, tá? Pode ser mais baixo. Então, tem uns subgrupos. A1, tensão igual ou superior a 230 kV. Essa é a tensão de linha, tá? Fase. A gente vai chegar lá. Não nessa aula. As próximas aulas. Tensão A2, 88 a 138 kV. A3, 69 kV. A3A, 30 a 44 kV. A4, 2,3 a 25 kV. S subterrâneo. Tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV a partir do sistema subterrâneo de distribuição. E na sua casinha, grupo B, fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV e também não seja de subterrânea, tá? B1, residencial, casinha de vocês aí, ó, B1. As fazendinhas de vocês, B2. Demais classes, B3. Por exemplo, uma loja, B3. B4, iluminação pública. Aí você vê lá na internet. Equipamento para corrigir o fator de potência automático. Você coloca na tomada. Primeiro, aqui onde eu moro é trifásico. Então eu teria que colocar isso em 3 tomadas diferentes. O ideal é que fosse no quadro de energia. Segundo, eu sou grupo B. Eu não pago mais por um fator de potência baixo. Então não tem que corrigir o fator de potência. Se eu corrigir o fator de potência e mantiver a potência real, que diferença isso vai fazer? Então, o medidor de energia que você tem na sua casa mede a potência real. Ele não está nem aí para o fator de potência.
Então não tem para que você comprar um equipamento que finge que é um corretor de fator de potência, né? Que é um equipamentozinho minúsculo para você colocar na tomada. Aquilo ali eu duvido que corrige o fator de potência. E ainda mais para você colocar numa casa que não precisa corrigir fator de potência, é inútil. Tem um amigo que comprou. Conclusão: não faz a mínima diferença para a conta de energia. Previsível. Como corrigir o fator de potência? Dimensionamento correto de motores e transformadores, nem subdimensionado nem superdimensionado. Aqueles reatores de lâmpada. Existem alguns reatores que são mais caros, alguns reatores de alto fator de potência. E também fazer compensação de reativo. Potência reativa, compensação de reativo, que é adicionar potência reativa, só que de sinal contrário. Compensação de reativos. Existem alguns detalhes aí que eu não vou entrar com vocês, porque vocês não são engenheiros, não serão engenheiros elétricos. O engenheiro elétrico tem que aprender alguns detalhes. Por exemplo, numa indústria, alguns motores, se o motor acima de certa potência, é bom que você faça a correção lá mesmo no motor. Num lugar menorzinho, uma indústria menorzinha, não consome tanto assim, você pode fazer a correção do fator de potência só no quadro de energia, na entrada da subestação, da energia da rua, ou na saída da subestação, ou lá na subestação, se a indústria tiver uma subestação, lá na subestação. Geralmente a indústria consome mais, tem uma subestação. Então você pode dividir a indústria em pedacinhos, fazer correção do fator de potência em pedacinhos. Iluminação, por exemplo, você corrige só a iluminação. Os motores de alta potência, você corrige cada motor em separado. Aí você vai juntando algumas salinhas, algumas coisinhas, aí corrige ali. Aí chega lá no quadro, faz uma correção final. Então é possível fazer correção em vários pontos. Quanto maior, mais complexa será a correção. Quanto menor, mais simples. Então como é que essa compensação de reativos funciona? Você pode colocar um motor síncrono, tem um fator de potência variável. Em geral, você não coloca isso não. Em geral, você coloca banco de capacitores. Se você for procurar na internet, você encontra até pouca coisa sobre motor síncrono. O principal é banco de capacitores. Porque a grande maioria das cargas que tem na indústria são cargas indutivas. Motores são cargas indutivas. Então, em geral, a correção do fator de potência se dá com o uso... quando você vai fazer a compensação de reativos, você usa, em geral, um banco de capacitores. E essa bexiga tá... Deixa eu corrigir isso aí. Pronto. Então, existem basicamente três tipos de bancos de capacitores: fixo, semiautomático e automático. O fixo, você bota lá o banco de capacitor, tem as suas capacitâncias fixas e acabou-se. Se você está num lugar que trabalha com fator de potência constante, as cargas do lugar são constantes, então esse fixo está de boa. Se as cargas mudam, o fixo pode não ser mais bom para você. Por exemplo, você está numa indústria, a indústria tem um consumo energético alto e com certo fator de potência entre as 8 horas da manhã e as 17 horas.
Então aí você faz uma correção do fator de potência. Entre as 17 horas até o outro dia, 8 horas da manhã, a carga é outra. Então a correção do fator de potência é outra. Para isso você tem um banco de capacitor semiautomático. Você programa correção do fator de potência nesta faixa de horário vai ser assim. Naquela outra faixa de horário, a correção do fator de potência será assim. Então você programa no banco de capacitor e ele mesmo se altera em função do horário. Mas isso é quando você tem cargas constantes com horário certo. E quando as cargas... Obviamente que o semiautomático é mais caro que o fixo. E o automático é mais caro que o semiautomático. Nos locais em que você tem cargas que podem estar mudando constantemente, você tem que optar pelo automático. É a melhor opção e mais caro. Excelente para cargas dinâmicas que ficam mudando. Então, o automático faz a leitura das cargas, mede o fator de potência, essa bexiga fica corrigindo que eu escrevo, mede o fator de potência e já seleciona os capacitores certinhos para fazer a devida correção do fator de potência. Alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida, mas como está no final da aula, eu vou perguntar para o senhor se não podia tirar, porque é do assunto passado ainda da prova. Pode ser? Claro. Tá, deixa eu acabar aqui essa parte de compensação de reativos que eu volto para ti, tá bom? Já vou acabar isso aqui. Tranquilo. Então, eu já fui numa indústria de gesso lá em Trindade, que é uma caixinha dessa aqui, ó, na indústria. Isso aí é um banco de capacitor. Fica lá perto do quadro de energia da indústria. Claro que a depender, quanto maior a indústria, mais consumo, mais correção você pode ter na indústria. Então você pode ver coisas assim em posições diferentes na indústria. Então aí ó, tem os capacitores e em cima tem alguns controles para selecionar os capacitores, fazer a correção do fator de potência. E na caixinha, quando fecha isso aqui, você pode ter um displayzinho como esse aqui. Esse displayzinho faz toda a medição. Tensão, corrente, fator de potência. Aqui não está mostrando fator de potência, tá? Foi por falta de uma foto boa que eu coloquei esse aqui. Eu queria uma foto boa mostrando fator de potência, né? Mas não encontrei. Bom, você vai apertando o botãozinho aqui e aí ele em algum momento mostra o fator de potência e você pode deixar lá em fator de potência o tempo inteiro, tá? Se você quiser ver outras coisas, você vai apertando os botõezinhos. E aí ele diz fator de potência de tanto, indutivo, pode fazer, se for automático, ele faz a correção automática de fator de potência. Já seleciona os capacitores certinhos para isso. Então, é isso. Uma subestação de energia, por exemplo, lá no Mongi, vocês podem ver umas estruturas assim. Tem uns capacitores grandões, vários, para fazer a correção do fator de potência na subestação de energia. Para a linha de transmissão, por exemplo, do gerador, de onde tem a geração para subestação de energia, está com fator de potência bom. Então, na subestação de energia também se faz a correção do fator de potência. Então, próxima aula, não vai dar tempo agora, próxima aula eu falo de como é que faz essa compensação de reativos usando um banco de capacitores. Olha aí, é uma carrinha indutiva que a gente faz é colocar um capacitor em paralelo, que aí somando essa corrente na carrinha indutiva mais a corrente do capacitor, dá o resultado I, e esse I está em fase com a tensão. E aí você corrige assim o fator de potência.
Próxima aula a gente vê isso em detalhes, faz um exercício e acaba essa parte de potência e começa circuitos trifásicos. Agora a dúvida, quem foi que está perguntando? Quem foi? Fui eu, professor. Diz aí tua dúvida. É que eu estava olhando aqui os slides da parte de fasores, excitação senoidal. Aí tem uma parte mais no começo, assim, que tem falando do valor médio, valor eficaz no seno e cosseno. A gente vai usar isso como nesse assunto, que eu não entendi. Peraí. Deixa eu compartilhar. O valor médio vocês não vão usar. Não faz sentido, porque o valor médio é 0. Isso aí foi só para mostrar para vocês que não faz sentido em falar em valor médio com tensão alternada. O que faz sentido é valor eficaz. Como é que vocês vão usar? Tudo que vocês virem de tensão corrente alternada vai ser dado provavelmente como valor eficaz. A tensão na tomada da sua casa, 220 volts, isso é valor eficaz, isso não é valor máximo, isso é valor eficaz. Então é para isso. Vocês têm que saber, o valor eficaz é o valor máximo dividido por raiz de 2. Isso é o que vocês têm que saber. Aí o que é saber o conceito de valor eficaz e saber se você sabe o valor de máximo, quanto é o valor eficaz. Se você sabe o valor eficaz, qual é o valor máximo. Isso vocês têm que saber. E basicamente, qualquer questãozinha que for dar para vocês de tensão alternada vai ser com valor eficaz, não com valor máximo. Se for informado o valor máximo, vai estar lá dizendo valor máximo. Se não, vocês devem assumir que é valor eficaz, porque é o comum, valor eficaz. Tirei a dúvida? Sim, entendi. Então é só para transformar o valor máximo no eficaz, caso ele dê. Deixa eu mostrar uma coisinha. Alguém tem mais alguma dúvida? Nenhuma? Então deixa eu mostrar uma coisinha. Uma besteira que eu fiz a aula passada. Não, peraí. Não tá aqui os exercícios. Compartilhar. Cadê aqui? Eu parei para fazer as questões, aquelas questões que estavam nos slides, que algumas eu fiz em sala, algumas eu só indiquei como fazer, porque toma muito tempo o cara tá fazendo lá todas as contas no meio de uma aula. E teve uma delas que eu fui fazer e deu errado. Foi uma besteira muito grande que eu cometi e que ninguém percebeu, né? Então, teve a primeira e a segunda questão mais simples, de impedâncias em série e impedância em paralelo. Não resolvi aqui, porque eu resolvi em sala. A última questão, aquela de método da superposição, uma fonte DC, mais uma fonte de tensão de 2.000 radianos por segundo, mais uma fonte de corrente de 4.000 radianos por segundo, eu resolvi em sala. Então, não resolvi aqui. Mas as outras questões, e aí, por não lembrar o que foi que eu resolvi, o que foi que eu não resolvi, ainda mais porque eu tenho duas turmas, uma eu posso ter resolvido numa turma e não ter resolvido na outra, então eu resolvi todas as outras questões aqui. Então, questão 25, que era para achar o quê? Achar a tensão VS, está aqui respondida, bonitinha respondida. Detalhes das contas eu não coloquei aqui.
Eu espero que vocês já estejam sabendo fazer essas contas. Se não souber fazer, me pergunta. Vocês têm que saber fazer conta com números complexos. Tem que saber a representação cartesiana, tem que saber a representação exponencial aqui, ó. Essa representaçãozinha fasorial. Vocês têm que saber fazer isso. Se não souber, me pergunta. Porque senão você vai tirar nota baixa na prova. Prova vai ser parecida com a lista de exercício. Quando vai ser a prova? Tinha marcado na quarta-feira, só que a prova tem que ser presencial. E eu ainda vou estar isolado. Meu PCR deu positivo. Eu achei muito estranho ter dado positivo. Eu só descobri porque eu ia fazer uma operação hoje. Então, de praxe, vai fazer a operação. Tem que fazer o PCR se tiver com Covid e não faz a operação. Então, eu fiz a coleta na quarta-feira. Não imaginava que ia dar positivo. Ainda estou aqui na minha cabeça pensando nesse negócio de um falso positivo. Porque eu nunca tive Covid antes, já fiz vários PCR, já fiz IgG-IgM, sempre deu negativo. Inclusive, ano passado eu estava com uma namorada, ela estava positiva para Covid sem saber, eu estava com ela. Depois de alguns dias ela disse, estou com Covid. Aí eu fiz o exame, negativo. Já tive contato com outras pessoas, sempre negativo. Já andei em carro com um amigo no carro, eu sem máscara, eu e um amigo no carro. Depois meu amigo está positivo para Covid. Eu não peguei Covid. Numa empresa onde eu estava trabalhando em janeiro, que já é a época do Ômicron, né? Uma empresa pequena, 7 pessoas na empresa. Numa semana, alguém positivo para Covid, na outra semana, 4. Uma empresa de 7. Na outra semana, 4 ficaram doentes, inclusive eu. 2 fizeram teste de Covid, deu positivo. Um não fez. Eu fiz o teste de Covid e o meu deu negativo. Eu fiz o PCR. O PCR é o melhor que existe. Então, como é o melhor que existe, eu tenho que acreditar no exame. Então, sempre deu negativo para mim, mesmo eu tendo contato com Covid. Eu fiquei doente, mas não foi Covid, foi de outra coisa. Então, dessa vez deu positivo. Inclusive, eu estava com vocês na quarta-feira, que foi o dia que eu fiz a coleta. Eu dei aula para vocês, dei aula para 3 turmas diferentes na quarta-feira. Então, se eu contaminei alguém com Covid, contaminei uma porrada de gente. Então, cuidado aí, tá? Qualquer coisa. Então, pelo que eu saiba, o período de isolamento sem sintoma é de 7 dias. O médico tem uma contagem estranha. Então, considerando que quarta-feira eu nunca entendi direito essa contagem de médico, mas se eu entendi, é assim, quarta-feira que foi quando eu fiz o exame. Saiu na quinta, né? Mas quarta-feira foi a coleta. E foi positivo, então quarta-feira eu dei 0. Então, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta eu dei 7. Então eu acho que eu só estarei livre para sair do meu confinamento, da minha clausura na quinta-feira. Então eu não vou poder aplicar a prova para vocês na quarta-feira. Então só na outra semana que eu vou aplicar a prova. Então a prova a gente muda de data. Ao invés de ser no dia 16, vai ser no dia 23. Faz a prova online, professor, não custa nada. Custa. Você não sabe como é insuportável uma prova online. Suportável por quê? O professor sabe que vai rolar fila adoidado. E vocês vão acabar tirando nota mais baixa. Que vai rolar fila e eu vou tirar ponto por causa da fila. Você quer que eu faça a prova online? Dia 23 então, né, professor? É dia 23. Ô Paula, você quer que eu faça a prova online por quê? Para você filar ou tem algum outro motivo?
Em Paula. Cadê Paula? Responde, Paula. Dia 23 eu tenho outra prova. E no dia... Tá, peraí. Dia 23. E no dia 18. Dia 18. Dia 18 vocês têm aula. Vocês têm aula das 8 às 10 no dia 18, não tem? Tem com o senhor, que é sexta-feira, né? Não, das 8 às 10. Vocês têm aula? Sim. Caramba. Esse negócio de prova é sempre complicado. Porque vocês, geral, o aluno quer mais de 2 horas para fazer a prova. Não nada assim. Deixa eu ver. Dia 18. Dia 18. Dia 18. Vocês têm aula na sexta das 8 às 10. E depois das 12 vocês têm aula? À tarde vocês têm aula? Se tiver fila, o senhor pode zerar. Questão de deslocamento é acesso a material. Que acesso a material? Que acesso a material? Então pronto, a prova vai ser no dia 18 para vocês. Começando o horário normal da gente, que é 10 horas. Quem tiver aulas 15... aula 15 horas, besteira. Então pronto, pessoal. A prova da gente vai ser no dia 18. Deixa eu anotar aqui. Prova de vocês dia 18. Cadê meu hidro? Dia 18. Então pronto. Eu queria fazer outra turma no mesmo dia, mas não vai dar. Pronto, anotado aqui, dia 18. Então pronto. Vida longa e próspera.